Boa! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo estudo aqui da introdução ao Espiritismo, aqui no nosso canal, no Caminho do Espiritismo. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos lá, então. Aqui, como vocês podem ver, então, vamos lá, sem muita enrolação. Lembrando que nosso episódio anterior já está disponível, então quem quiser, veja aí no nosso canal, ok? Então, vamos lá, meus amigos, vamos começar. Allan Kardec. Esse nome muito conhecido com todo o nosso meio espírita e também por várias pessoas que conhecem a doutrina ou que se simpatizam pela doutrina, né? Mas quem foi esse homem? Quem foi esse codificador? Eu tenho um vídeo aqui no nosso canal onde eu explico também só sobre a vida do Kardec, mas lá é mais um resumo, né? Aqui também vai ser, não tem como se estender muito, mas aqui tem até aquela frase que foi escrita na lápide de Kardec, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, vamos lá. O nome verdadeiro do Kardec era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Sim, é um nome um pouquinho extenso para nós brasileiros, mas basicamente o professor Rivail, né, que também poderia ser chamado assim, ele foi um homem muito conhecido, principalmente por conta de ser um grande pedagogo, né? Então, como um professor, ele fazia parte até de uma sociedade de cientistas ali na região de Paris, mas Kardec foi um homem muito influente, nasceu no período de 1803, mais ou menos, e através disso, Kardec foi crescendo. Deixa eu dizer aqui. Ele nasceu em Lyon e a juventude dele foi muito regida através do estudo. Kardec, quando bem jovem, foi levado para estudar justamente em Verdun, na Suíça, no castelo de Pestalozzi. Vou passar um pouquinho mais. Este homem aqui, no Instituto Pestalozzi, né, para ser mais exato. E bom, lá no Instituto Pestalozzi, Kardec aprendeu como dar aulas, né? Não só ele era muito, digamos assim, um aluno muito à frente dos outros, é um aluno exemplar, mas no Instituto, Pestalozzi tinha um método muito interessante de estudos e de fazer com que os alunos eles dessem aulas para os próprios outros alunos. Então, por exemplo, uma coisa que acontece, vai, numa instituição de ensino atual, muitas vezes o aluno ele se destaca, mas só ele é quem aprende e o resto que não está aprendendo simplesmente ou é posto de lado ou não é dado tanto foco. Nesse caso aqui, no Instituto Pestalozzi, a partir dos estudos que aconteciam, né, o Pestalozzi analisava cada um dos alunos e instigava eles a irem atrás, a procurarem, a investigarem as coisas mais profundamente, né, sempre com uma forma bem didática de se expressar. E ele fazia os próprios alunos, esses que, digamos assim, se destacavam mais, dar aula para aqueles alunos que ainda estavam se desenvolvendo de uma determinada matéria ou que tinham mais dificuldade. Então, vamos supor, você teria mais facilidade com a matéria de física. Então, você daria as aulas daquela matéria para os outros alunos, para que eles pudessem se destacar. Porque, de certa forma, um método até de aprendizagem, todo aluno que estuda e que tem facilidade com algo, a gente aprende mais fácil também quando a gente ensina para os outros aquilo que a gente sabe. Então, é meio que você colocar em prática o seu conhecimento, desenvolvendo e até aperfeiçoando mais para poder trazer aquilo de forma mais simples para o outro. Então, Pestalozzi já tinha essa visão e ele fazia exatamente isso. Vamos lá. Então, Kardec, através disso, ele acabou crescendo, né? Se formou como um pedagogo, um professor atualmente, e nisso ele foi escrevendo várias obras, ele foi sendo uma pessoa de bastante destaque, que teve uma influência muito grande
para o plano da educação pública em Paris, né. Ele auxiliou muito. Kardec, por ser muito inteligente, né, o professor Rivail, eu chamo assim, por ser muito inteligente, ele se destacava muito em praticamente quase todas as matérias, desde astronomia, desde física, química, a parte de letras, principalmente, outros idiomas, até porque ele sabia vários idiomas, não só o francês, que ele nasceu na França, em Lyon, e depois se mudou para Paris. Ele foi em Verdun para aprender, né, na juventude, lá no Instituto Pestalozzi, naquele castelo, e depois ele voltou, se mudou para Paris, e lá, por ser, digamos assim, na época, o centro intelectual do mundo, então lá ele teve acesso a muitos conhecimentos e isso agregou ainda mais no desenvolvimento dele mesmo, da própria carreira dele e também como pessoa. Então Kardec estudava muito afinco todas as matérias mais variadas, então química, física, matemática, sabia muito de matemática, letras, sabia, era poliglota, sabia vários idiomas. Fora isso, ele também escreveu várias obras, como uma delas, antes, né, da codificação, né, antes efetivamente de estudar os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espíritas, digamos assim. Então ele escreveu algumas obras, por exemplo, essa que eu coloquei aqui, ó, o plano, que é justamente um plano proposto para a melhoria da educação pública. E isso foi muito reverberado, né? Tanto é que isso auxiliou mais para o desenvolvimento da educação pública no país, né? Kardec sempre visou muito o desenvolvimento dos alunos, tanto o desenvolvimento tanto moral como principalmente do lado intelectual, para que os alunos pudessem se desenvolver e agregar mais, né, a ensinar para os outros. Ele queria uma educação boa. E uma coisa que estava acontecendo muito na época era a junção da religião, do conhecimento religioso, né, nas instituições de ensino, nas escolas. Então, por exemplo, todo esse período é um período pós-iluminismo, né? Então, obviamente, já vai ter passado muitos anos após o iluminismo, né? E o desenvolvimento científico estava se tornando algo muito grande, como locomotivas a vapor, já também havia passado a Revolução Industrial, então o processo de intelectualização estava muito elevado nesse período. E por conta disso, ainda assim havia a Igreja Católica, digamos aqui, como instituição, não quero colocar aqui nem falar mal da Igreja Católica, muito pelo contrário, é uma igreja incrível, uma religião maravilhosa, mas nós sabemos que com o decorrer da história houveram alguns empecilhos, infelizmente, que ocorreram, e nesse período histórico havia ainda esse embate entre os ensinamentos religiosos obrigatórios nas instituições de ensino e havia essa luta contra isso, né? Se for para colocar as crianças numa instituição de ensino, que elas aprendam apenas o lado mais científico, né? Que não sejam, digamos assim, entre aspas, doutrinadas lá dentro para crenças mais, não vou dizer limitantes, muito pelo contrário, eu vou dizer crenças que impunham dogmas na mente delas. Então, eles queriam uma educação mais liberta desse lado dogmatizado. Mas sim, sempre impondo o lado moral, que é extremamente importante. Então, Kardec ele trouxe, né, esses planos como uma proposta de melhoria da educação pública, entre outras obras que ele também escreveu com o decorrer da sua carreira. Tá? Vamos lá, então. Então, o professor Rivail, basicamente, após alguns anos, ele acabou se casando com a Amélie Gabrielle Boudet, que seria a esposa do Kardec, né? Ou também chamada de Gabi, né? Quem assistiu o filme de Kardec vai entender melhor essa referência. Kardec chamava ela assim, de forma mais íntima, né? Entre os dois. E, basicamente, uma breve biografia também sobre a Amélie, que ela vai ter um papel muito importante, principalmente posteriormente ao desencarne de Kardec, né? Então, a Amélie, ela também era uma professora de letras, ela se formou em letras, e
Algo que também era um pouco difícil na época, porque nós estamos falando em período do século XVIII, né? Do século XIX. Então, era um pouco complicado as mulheres terem toda a liberdade de ensino que existe hoje em dia. Como eu sempre digo, quando a gente vai estudar alguma época específica, alguma pessoa que viveu num contexto histórico diferente ao qual nós vivemos, nós temos que levar sempre em consideração a cultura da época, como a sociedade agia, os modos, a linguagem daquele período. Então, por exemplo, falava-se, não sei, vou colocar na época de Jesus, para a gente entender como o povo judeu vivia naquele período. Então, a gente tem que entender a cultura deles, entender a língua que eles falavam, a língua materna, né, que era o hebraico, e também alguns povos falavam um pouco do aramaico, entender como funcionava aquela sociedade, a mesma coisa a gente coloca aqui, só que num período mais recente, né, no século XIX. Toda vez que há um estudo de uma época mais remota, a gente sempre tem que levar em conta tudo isso. Porque pode ser que alguém se incomode com algum comentário e fala, não, não, mas essa visão aí é uma visão meio ultrapassada, ou, nossa, não, sempre querendo colocar algo, visões atuais para um período mais remoto. Mas não, a gente tem que sempre se ambientar e se contextualizar naquele período, ok? Então vamos lá. Então, para aquele período histórico, era um pouco mais difícil para uma mulher ter esse acesso à educação. Na verdade, era bem mais difícil, né? E a Gabi era justamente um ponto bem fora da curva, que ela é uma mulher extremamente inteligente e se formou. Exatamente. É uma mulher que se formou e justamente era uma professora de letras, muito inteligente. Também era uma professora em belas artes, né? Muitos colocam. E ela escreveu algumas obras. Ela escreveu 3 obras e, por ser uma pessoa assim extremamente inteligente, obviamente ela chamou a atenção do professor Rivaio, né? Até porque Rivaio já havia já entre torno dos seus 26 anos. É, era um tipo de homem que também era muito intelectualizado, né? Então precisava ter alguém, digamos assim, ao mesmo patamar dele, entre aspas, digamos assim, entre aspas, claro, mas que partilhassem dos mesmos tipos de ideias. E basicamente ela é 9 anos mais velha que o Kardec. Sim, ela é um pouco mais velha que ele, mas a diferença de idade não faz nenhuma mudança, né? Principalmente quando os dois estão se vinculados, né? Através do amor, né? Estão ligados e têm sintonia entre um ou outro. Então a idade não tem essa importância. Então, basicamente, o Kardec ele se casa, né, com a Amélie e juntos eles vão crescendo, né, juntos na vida, né. Kardec sempre dando suas aulas e Kardec sempre teve uma visão muito filantrópica. E ele, inclusive, começou, após um período, ministrar aulas gratuitas no seu próprio apartamento. Ele mesmo montou uma pequena instituição onde lá ele ministrava aulas gratuitas para crianças que não tinham condição financeira de poderem ir numa instituição, né? E não poderem ir para a escola, então ele criava essas aulas e as crianças iam lá e ele ensinava física, química, astronomia para as crianças, matemática, para que elas pudessem também se contextualizar, né? Ele sempre achou que o conhecimento era a chave para o progresso e o desenvolvimento de uma sociedade. E é o que realmente é, né? Mas, infelizmente, depois disso, né, a condição financeira dele estava muito ruim, do professor Rivaio, e ele teve que fechar essas aulas, até porque ele também se mudou para outro bairro ali de Paris. Bom, e agora vamos acelerar um pouco mais e vamos chegar no período das mesas girantes, né? Em torno de 1852, começaram a se ter muitos fenômenos das famosas mesas girantes em toda Paris, principalmente na França em geral, né? Nos Estados Unidos, como eu mostrei na nossa aula anterior, nesse período bem semelhante, teve os fenômenos de Hydensville, com o espiritualismo, que surgiu até o movimento do espiritualismo moderno. Lá também, na nossa aula anterior,
eu faço uma distinção entre os dois, que é o espiritualismo moderno e o espiritismo. Mas, basicamente, começou a surgir muitos médiuns norte-americanos. Esses fenômenos começaram a acontecer de forma muito grande, não só pós o período das Irmãs Fox, né, que teve lá os fenômenos em Hydensville, que também foi em 1852, para frente, como antes também já existiam muitos fenômenos mediúnicos, mas nunca algo que chegou numa proporção tão grande, né? Que foi o caso das irmãs Fox, da Kate e da Margaret Fox. E, bom, esses fenômenos não ficaram ali só presos, mas começaram a acontecer em todo o mundo, como se fosse realmente uma invasão do invisível, querendo nos mostrar algo novo, digamos assim, algo que já acontecia, mas que agora precisava acontecer numa escala muito maior, para, digamos assim, maior esclarecimento da humanidade, porque lembra que eu falei daquele contexto cultural e social que tinha naquela época? O materialismo ele estava se tornando um dos principais pontos do mundo, né? Uma das principais entre aspas, religião, né? Digamos assim. Mas as pessoas estavam abandonando as ideias religiosas para se focarem muito mais em questões materialistas. E a ciência estava se predominando. Então, nesse mesmo período, teve grandes cientistas como o Darwin também, o Wallace, que também é bem interessante comentar sobre ele. Mas teve muitas coisas que aconteceram, muitos cientistas que surgiram através desse período do final do século XIX, da metade para o final. E havia a necessidade de complementar, né? O cérebro, digamos assim, daquela sociedade em geral estava bem mais cheio, mas o coração, o sentimento estava mais vazio. Obviamente, isso é uma forma de metáfora que eu estou dizendo, como se a sociedade estivesse muito focada só no lado intelectual, mas o lado moral estivesse sempre deixado de lado, como consequência do predomínio do materialismo. E muitas pessoas começaram a se tornar muito céticas, né? Que é algo normal e predominante quando uma sociedade começa a abandonar mais o lado religioso e focar só no lado do conhecimento. Só que havia também, por exemplo, muita desigualdade, isso sempre teve, mas isso começou a ficar muito predominante. Muitas pessoas começaram a se revoltar e o suicídio também se tornou algo muito maior, porque a partir da ótica de que não existe continuidade, então por que eu não posso dar brevidade à minha existência, né? Não existe uma consequência, não existe algo depois. E é justamente isso que esses, digamos assim, esses fenômenos, o que estava por trás desses fenômenos vieram nos mostrar, que eram os espíritos, né? Vieram, digamos assim, chegou um momento em que a humanidade precisava ter essa nova visão, dessa noção de que realmente existe algo por trás. Óbvio, existia o cristianismo, existiam várias religiões que sempre nos mostravam isso, mas o que aconteceu? Com o decorrer do tempo, essas religiões começaram a ser deturpadas. Como assim, Lucas? Digamos assim, aqueles ensinamentos lá do cristianismo primitivo, de Jesus, começaram a, depois de muitos e muitos anos, muitos séculos, a entrarem com um viés, sociedades como a Roma, no caso, que acabou, né, digamos assim, abandonando a perseguição dos cristãos e começou a colocar viés romanos ali no cristianismo, onde se romanizou o cristianismo, né? Ele se tornou permitido a partir do século III, né? Século III e meados do século IV, com o movimento do cristianismo primitivo, e aquela pureza que existia do cristianismo sobre o amor, sobre a igualdade, sobre a compaixão que Jesus veio nos trazer, sobre a vida após a morte, sobre tudo isso, começou a ficar enviesado mais no lado político e de domínio, que é o que aconteceu lá no começo do surgimento da Igreja Católica, certo? Obviamente, eu sempre deixo isso muito bem claro. A Igreja Católica é maravilhosa, trouxe pessoas incríveis como Madre Teresa, como Irmã Dulce, até o Francisco de Assis, incríveis, mas a gente sempre tem que fazer um estudo histórico do que aconteceu, gente. Eu não estou aqui reduzindo, diminuindo religião alguma, muito pelo contrário.
é o que eu sempre coloco, todas as religiões que fazem o homem, ou a pessoa em geral, né, se tornar uma pessoa melhor, é isso que vale, ok? Então, vamos voltar aqui. Então, digamos assim que esse conhecimento puro da religiosidade começou a se deturpar com viés mais de domínio, com vieses mais de controle da população e aquela pureza dos primeiros séculos começaram a ser perdidas nos ensinamentos religiosos. Isso não só com o lado do cristianismo, mas com muitas religiões. O hinduísmo também sofreu com isso. O budismo com a anexação e a junção de outras culturas, né, que começou no Tibete, na China, e depois foi se espalhando. E se juntou, por exemplo, na Índia, né, desculpa, no Tibete, na Índia, e depois foi se espalhando para outras sociedades, como, por exemplo, na China, o budismo também se desenvolveu bastante, e se juntou com um pouco do lado do taoísmo e fez aquela junção, né, de um budismo com taoísmo, que hoje a gente conhece, até juntou também um pouco com confucionismo, né? O lado do confucionismo é mais da moral, né? Ele não foca muito no contexto de religioso ou lado metafísico, digamos assim. E também depois o budismo teve uma anexação muito forte no Japão, né? Que é uma das religiões predominantes, onde lá se fundiu com o shintoísmo. E a gente vê, né, esse zen budismo, né? Mas aquele budismo, por exemplo, tibetano, lá do Siddhartha Gautama, às vezes mudou-se algumas essências, teve algumas mudanças para adequação em cada sociedade. A mesma coisa acontece, digamos assim, há essa mudança cultural, né? Houve essa mudança e algumas coisas foram sendo perdidas e alguns valores, por exemplo, por causa do cristianismo, colocar aqui, e focou-se muito nessa parte da dominação. E houve essa necessidade de uma nova revelação vir para o esclarecimento do mundo, né? E é justamente essa invasão através dos espíritos que faziam esses fenômenos, agora não mais usavam uma pessoa, um emissário para trazer um ensinamento, mas se utilizavam de daqueles mesmos que se foram, das pessoas que morreram, para poder voltar e mostrar, ó, realmente existe vida após a morte. Em uma sociedade onde já estava cética, onde o ateísmo, o ceticismo estavam muito grandes, era necessário fenômenos que invadissem o mundo todo, onde os próprios mortos viessem, para nos mostrar que não, e que a vida continuava. Que a moral, que a compaixão e que a caridade têm importância sim, e que a vida continua. Mas bom, vamos lá. Então começou esses fenômenos, né? Após os fenômenos de Hydensville, lá nos Estados Unidos, que estourou muito, e começou a se surgir muitos médios, muitas pessoas que nem sabiam que tinham mediunidade, que aconteciam os fenômenos, mas que ignoravam, que achavam que era coisa do demônio, não sei, alguma coisa maluca, e que depois da popularização do que aconteceu com as irmãs Fox, muita gente acabou estudando, indo atrás de entender aquele assunto, e descobriu que também era médium, que aqueles fenômenos também aconteciam com elas, mas que elas não tinham um receio de falar isso publicamente por justamente conta de preconceitos, de serem mal vistas na sociedade, e a gente viu um pouco o que aconteceu com as irmãs Fox posteriormente. Né? E aí, em Paris, começou a se surgir muito esses fenômenos das mesas girantes, né, que aconteciam em grandes salões, e que as mesas subiam e desciam e começavam a bater e a se mover, né? E isso, obviamente, chamou a atenção do povo, né, que se reunia nesses salões, como vocês podem ver nessas imagens, e lá eles começavam a fazer essas investigações, né? Na verdade, eles iam mais por finalidades bobas, digamos assim, né? Fúteis. Então, eles se reuniam ao redor dessa mesa e questionavam. E ficavam brincando, né? Faziam reuniões e faziam perguntas bobas, tipo, eu vou me casar? Aí a mesa subia e batia uma vez. Pum! Eu vou encontrar a casa perfeita? Aí batia 2 vezes para não, aí uma vez para sim. E as pessoas ficavam fazendo essas perguntas bobas, frívolas, né? Viam naqueles fenômenos apenas entretenimento. Não viam algo profundo por trás daquilo. E aí foi então que o próprio professor Revile, né, Kardec, ele foi convidado por um amigo dele, um grande magnetizador da época, a poder fazer investigações desses fenômenos. A princípio, Kardec achou, desculpa, eu falo Kardec, mas também pode ser com o professor Revile, né? O professor Revile
achou esses fenômenos ridículos, falava, nossa, que besteira, que coisa de bobo, né? Ficar lá. Isso daí são só coisas para tirar dinheiro do pessoal ou para enganar todo mundo. E ele achava que era isso. E aí ele foi em um dos salões, foi lá investigar, não só foi em vários lugares para investigar e viu, né, até nos teatros que se faziam exibições públicas, né, e que lá é óbvio, né, se utilizavam de fraude. Sempre existe o lado real, mas sempre, infelizmente, o ser humano pega aquilo que é real e faz fraudes por trás daquilo. A gente vê isso em todos os ramos, não só no lado mediúnico, que é, digamos assim, mais fácil de se fraudar, mas a gente também vê isso na ciência, com pseudocientistas, né, que dizem, ó, eu achei a fórmula para transformar o ferro em ouro. E te vende isso e, na verdade, é mentira. A mesma coisa acontece em todas as outras religiões, em todos os outros ramos que existem na sociedade. É aquele ditado, né? Podem existir em um local várias árvores podres, mas sempre existe aquela árvore que não está podre. Certo? Por mais que seja difícil de achar, existe a árvore que não é podre, que é de verdade mesmo, né? E é exatamente isso que aconteceu. Então, Kardec começou a investigar, até porque todo mundo falava disso lá na França, nesse momento, em Paris. E até então, Kardec chegou à conclusão de que aquilo era tudo besteira, né? Que as pessoas iam lá, ficavam só brincando para entretenimento, tudo, e que aquilo não era algo que era necessário uma investigação séria, né? E aí esse amigo continuou insistindo para ele participar de uma sessão séria, não mais nesses salões gigantes com público perguntando para as mesas coisas bobas e frívolas ou nos teatros, né? Com os charlatões e enganadores. E então Kardec realmente foi com uma sessão junto desse amigo magnetizador dele. E lá eles se reuniram. E ali tinha uma médium. O que seria médium? Médium seria essa pessoa que, em termo, né, literal, é intermediária entre os dois planos, né, digamos assim, é um intermediário. É uma pessoa que se conecta tanto com esse plano físico aqui, entre os seres que estão encarnados, né, são seres que estão aqui no corpo físico, como os seres espirituais, seriam os espíritos, né, é a pessoa que tem esse intercâmbio com os espíritos, que se consegue se comunicar com os espíritos. Então, médium é justamente isso. Mas vamos nos aprofundar sobre mediunidade mais para frente. Então, Kardec participou dessa reunião e começou-se a fazer ali, né, através todos sentaram ao redor da mesa e começou-se, né, a mesa a se levitar realmente a vários metros de altura. Tem aqui um slide, deixa eu ver aqui, ó, vários metros de altura, e ali a mesa começava a descer, a bater, e ele começava a questionar, né? Um sim, uma batida para um sim, duas batidas para um não. E aí, através disso, começava assim, aí eles anotarem, né? Pegavam um papel anotando e a mesa ia batendo e eles iam anotando. Por exemplo, ó, tal coisa, sim, não. E isso deixou Kardec extremamente, né, espantado com um fenômeno desse, um fenômeno autêntico. Depois ele começou a investigar, viu tudo ali, viu que não tinha nenhuma fraude por trás. E aquilo intrigou profundamente. E foi aí então que ele começou a ir atrás de investigar aquilo, junto com a própria esposa dele, a Amélie. Ele e os próprios colegas dele, né, esse magnetizador também, que estudava o lado do magnetismo e tudo. E eles e muitos outros começaram a ir atrás de entender, mas Kardec viu que ali tinha uma coisa por trás. Se existe uma inteligência por trás daquilo, né, que não eram as mesas que estavam trazendo aquelas palavras, né? Não era a mesa que tinha a inteligência, mas existia uma inteligência por trás daquilo que estava movimentando as mesas, né? Igual ele coloca aquele ditado, né? Todo efeito tem uma causa e todo efeito inteligente tem uma causa inteligente por trás daquilo. E aí Kardec começou a se debruçar aviamente para entender esses fenômenos, né? Começou a ir atrás de várias médiums, começou a ir em várias sessões, não só daquela médium, como de outras, para entender, né, por trás desses fenômenos, o que estava acontecendo. E aí ele não via como uma futilidade, como algo fútil, mas como algo, um conhecimento, uma ciência que estava ali por trás e que
e que muitas pessoas estavam simplesmente ignorando aquilo. E ele teve esse, digamos assim, esse insight, esse feeling de entender o que está por trás daquilo. Existe realmente algo por trás daquilo, aquilo não é brincadeira. Existe realmente vida após a morte, existe espíritos, e aí ele começou a investigar isso profundamente, né? Então começou a ir em sessões com várias médiums sérias, em locais diferentes de Paris. E começou a fazer questionamentos, né? Sempre anotando lá as informações. Então a mesa batia por uma vez para sim, duas vezes para não. Só que e aí ele começou a mudar essa abordagem e começou a usar, digamos assim, não só ele, mas ele começou a aprimorar mais esse sistema de comunicação e criou como se fosse um telégrafo. Então, por exemplo, uma batida é para um A, duas batidas no chão seria para um B, três batidas para um C. E assim ele conseguia ter respostas mais complexas, né? Não só perguntas que fossem de sim e não, mas agora conseguia ter nomes, conseguia ter palavras em si. Só que o problema desse método é que o espírito vai levantando a mesa e batia uma vez com a perna da mesa, assim, A. Aí depois A, B. Depois A, B, C. Ele ia anotando. Só que isso leva muito tempo para conseguir se escrever uma frase inteira. Levava-se muito tempo. Horas e horas, ou até dias. Então, aí veio o questionamento, né? Kardec, com o seu claro entendimento muito grande, né? E muito inteligente, tirou uma sacada muito rápida e falou assim: tá, se os espíritos conseguirem mover uma mesa, eles não poderiam mover, por exemplo, uma prancheta, ou como vocês podem ver aqui nas imagens que eu coloquei, ou digamos assim, um disco transparente, né, para passar em cima de uma letra que esteja, por exemplo, colocava um alfabeto, colocava um disquinho em cima e o espírito movia esse disco e colocava em cima da letra que ele queria escrever, que seria muito mais rápido. E aí, Kardec justamente questionou isso para os espíritos. A gente poderia fazer uma comunicação mais rápida com vocês, ao invés de vocês só ficarem batendo com a mesa? Os espíritos poderiam, sim, claro que podemos movimentar outros objetos. A gente consegue movimentar qualquer coisa material. Então, foi então que Kardec usou outros métodos, né? Então, como vocês podem ver aqui, esse aqui já é o tabuleiro Ouija, né? Que está aqui na imagem. E se utilizava de um ponteiro para ir justamente direcionando para a letra em que ele quisesse, que o espírito quisesse escrever. Então, ele deixava aqui o ponteiro, o espírito movia o ponteiro sozinho para a letra e assim conseguia-se ter respostas muito mais rápidas, né? E a pessoa ia anotando enquanto o ponteiro era se mexendo sozinho. Depois teve até métodos mais rápidos ainda, como esse aqui da prancheta. Então, amarrava, colocava um lápis aqui na pranchetinha. Às vezes as pessoas colocavam a mão, outras vezes não. Só deixava próximo, se aproximava, não encostava. Às vezes só encostava de leve, sutilmente, para que não seja influência do movimento da pessoa. Às vezes também tem movimentos involuntários, a pessoa poderia movimentar. Mas não, nesse caso não era assim. Nesse caso, realmente, o que acontecia? Ou eles deixavam bem próximos e começavam a se mover, eles tiravam a mão, ou só deixavam assim, ó, só quase encostando, mas não encostado. E muitas vezes a prancheta se mexia sozinha, tá? Por conta própria, começava a ir lá. Escrevia, eles nem tocavam. E aí, assim, começava a ser algo ainda mais rápido, né? E Kardec foi questionando, né, para os próprios espíritos. E usando métodos ainda mais rápidos para poder conseguir as respostas. Então, colocava a prancheta, o lápis preso ali, e ia escrevendo as respostas. Posteriormente, também foi usado esse método da cestinha. Então, nesse caso, até, nem havia contato da mão direto. Só pegava uma cesta, enfiava um lápis ali no meio e o espírito ia movendo a cesta e também movia o lápis, né? Então o lápis ia se movendo e ia escrevendo aqui embaixo da folha de papel. O médium só ficava assim, ó, só aproximava a mão e o espírito ia se movendo, sem encostar na cesta. Que era simplesmente um fenômeno físico totalmente autêntico, né? Não tinha nem como a pessoa fraudar isso, porque ela não estava nem encostando no objeto para se mover, era só o espírito que movia o lápis. E assim conseguia psicografias diretas, né? Então o espírito ia escrevendo ali, deixava o papel embaixo, depois tirava o papel e ia dando para a pessoa. E posteriormente, né, depois de vários testes assim,
os espíritos começavam, Kardec, né, viu outros médiums também que conseguiam fazer a psicografia. Então, o espírito utilizava totalmente do braço da pessoa, a pessoa ficava ali inconsciente mesmo, e começava a mover de forma automática o braço da pessoa, a pessoa começava a escrever coisas que ela não seria capaz de ter aquele conhecimento. Então, coisas assim, mulheres, às vezes, analfabetas, não analfabetas, mas não digamos assim, não muito instruídas para poderem dar uma resposta tão complexa. Crianças dando respostas extremamente complexas para temas que elas não têm conhecimento. E começava a escrever e elas nem estavam olhando, né, com os olhos fechados aqui e o braço ia escrevendo. E assim ele ia se comunicando com o espírito usava a pessoa como um instrumento para poder escrever, a médium, né, como instrumento. E aí Kardec começou a desenvolver esse método científico, né? Então o que seria? Primeiro a observação, ele observava ali os fenômenos, tudo acontecia, e ele ia de médium em médium, médiums que não se conheciam, tá? Moravam em lugares bem distantes uma das outras, e nunca tiveram contato uma com a outra. E questionava para elas, né? Começava a perguntar para esses espíritos ali, em cada um dos médiums, as mesmas perguntas. Ah, o que é Deus? Começou a não mais questionar coisas, algumas tipo de coisas, de entender o que estava acontecendo ali com os espíritos, né? Quem eram aqueles fenômenos, o que estava acontecendo. E aí começou a procurar questões mais filosóficas e profundas, né? Fazer uma investigação, né? O que é Deus? E aí os espíritos respondiam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí com a outra médium dava uma resposta muito similar, sendo que as duas não era possível que as duas médiums tivessem a mesma resposta, porque as duas não se conheciam e não tinham acesso às mesmas coisas exatas que uma disse para o Kardec. E aí então essa outra médium falou a mesma coisa, e essa outra, e essa, não havia conexão entre elas, moravam em lugares distantes de Paris e nem se conheciam. E, por incrível que pareça, davam a mesma resposta. Como a dizer que existia uma verdade universal por detrás dos espíritos. Estávamos passando uma verdade universal. E aí Kardec começou a fazer várias questões sobre a vida, sobre o que havia depois, quem eram as pessoas que estavam se comunicando, como é a vida depois, né, da morte, digamos assim, a continuação. O que acontece depois da morte? Quem somos nós? Por que nós estamos aqui? Para onde nós iremos? Da onde nós viemos? Quem é Deus? Ou a moral tem alguma influência? E aí foi questionando perguntas que uma pessoa inteligente faria. Se encontrasse algum, digamos assim, algum espírito, perguntaria: o que está por trás de tudo isso? Quem criou tudo isso? Por que nós estamos aqui? E começou a questionar. E os espíritos começaram a dar as respostas. E médias que não se conheciam davam respostas ou muito similares ou idênticas, mesmo nunca tendo se vistas, mostrando que, por exemplo, a pergunta que era feita aqui com a cestinha dava a mesma resposta da média, que dava a mesma resposta, dizendo que existia uma verdade universal por detrás de tudo aquilo, que existia um conhecimento universal que os espíritos tinham, depois que você adquire, né, o que você aprende depois que morre, e que eles vêm nos trazer. E através disso, Kardec começou a fazer pesquisas sérias, né? Começou a perguntar, né? Elaborar várias perguntas e questionar para os espíritos. Os espíritos respondiam e ele anotava a resposta. E assim foi se criando justamente uma codificação. E é isso que é o livro dos espíritos. Como assim codificação? Kardec não criou o livro dos espíritos. É um erro que muita gente acha, que criou o espiritismo. Kardec não criou o espiritismo. O Kardec ele criou o termo espiritismo para se distinguir do que já existia, que era o espiritualismo. Realmente, ele criou a palavra espiritismo. Mas, por exemplo, os ensinamentos dos espíritos e a doutrina em si, que está lá dentro, não foi ele quem criou. Ele só elaborou várias perguntas e foi perguntando para os espíritos. Os espíritos respondiam. Então, ele ia anotando as respostas. Ele só pegou todas as perguntas e, digamos assim, codificou e juntou todas essas respostas num corpo que se tornou o Livro dos Espíritos. Até que o Livro dos Espíritos não se chama Livro de Kardec, porque o livro não foi ele quem fez, foram os espíritos, por isso que é o Livro dos Espíritos. E o nome Allan Kardec também surgiu, eu esqueci de comentar isso, em uma das reuniões que ele teve com as médios, um espírito chamado Espírito de Verdade,
se denominava assim, né? Esse espírito, ele justamente veio para revelar, né? Para trazer esses conhecimentos, não só esse espírito, mas com muitos outros. E ele revelou para Kardec que numa vida anterior dele, ele era um druida, né? A reencarnação, numa vida anterior, ele era um druida. E, e lá, o nome dele era Allan Kardec. E por conta disso, ele adotou esse nome dele, de uma vida anterior, nas obras dele, né? E por isso que ficou Allan Kardec, que seria justamente um nome que ele tinha numa reencarnação anterior. Não, assim, em alguma reencarnação que ele teve como um druida celta, ele usou esse nome e ficou como Allan Kardec. E aí, vários outros espíritos também surgiam, né, de pessoas conhecidas, como Santo Agostinho, passavam por algumas médiuns para trazer mensagens de luz e edificantes, e muitos outros que traziam mensagens, né? Como eu disse, era um momento necessário para essa mudança do pensamento religioso, uma união entre ciência, filosofia e moral. União de ciência, religião e filosofia. As três juntas que vai se criar justamente o espiritismo. Então, desse ponto é se criado o Livro dos Espíritos, que são várias perguntas e respostas, né? Então, vocês podem ver aqui. Por exemplo, Kardec questiona, né, para os espíritos, o que é Deus? Que é Deus? Não fala o que é, mas que é. Né? O que remete a um ser. Que é algo mais, digamos assim, focado. O que é Deus? Tipo, o que realmente ele é? Não é o que ele é o criador de tudo. Não. Que é Deus? E aí Jesus coloca, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, né? E são esses tipos de questionamentos. Aqui é só a primeira pergunta, mas são mais de 1.030 perguntas, muito mais. A primeira edição tem pouco menos perguntas, mas assim, são muitas, muitas. E eu vou dar esse gostinho para vocês justamente irem e lerem e entenderem a doutrina, né? Porque Kardec, ele não estava lá no escritório dele e elocubrou tudo isso, ele criou tudo isso. Não criou todos os conhecimentos do livro do Espírito, não. Foram os espíritos que trouxeram isso para ele. Por isso que tem esse tríplice aspecto no espiritismo, né? Que é ciência, filosofia e religião, mas pode colocar como moral, né? Até porque o próprio Kardec coloca que o espiritismo não é uma religião, ele é uma doutrina. Por isso que o nome é doutrina espírita, e não é religião, espiritismo, religião espírita. Não. É espiritismo. Espiritismo justamente é um termo que ele criou para se distinguir do que já existia, que era o espiritualismo, e depois o moderno espiritualismo, com as irmãs Fuchs, né? Ele criou esse termo porque ele mesmo fala, né? Para coisas novas é necessário termos novos. Por mais que sejam conhecimentos que já existiam, né? Como reencarnação, vida após a morte, mas era uma nova ciência que estava sendo criada. Então ele precisava de um novo termo para uma nova ciência, para justamente não se ter confusão com os termos anteriores, né? Como o espiritualismo e o moderno espiritualismo. E basicamente foi uma doutrina que se formou através justamente do lado científico, que foi através das investigações físicas ali, através de observação, questionamento, teste, com médios diferentes para conseguir chegar na mesma resposta. Esse é o lado científico. A filosofia é o lado que, justamente através das perguntas que Kardec fazia e as respostas que os espíritos davam, eram perguntas profundas, eram perguntas que a filosofia aborda sobre se existe algo depois, sobre de onde nós viemos, para onde nós vamos. Então, esse lado filosófico acabou surgindo justamente pelas respostas e pelas perguntas que Kardec fazia e das respostas que os espíritos davam. E a religião é a consequência, na verdade, seriam consequências morais que acontecem. Então, quando a gente entende que existe vida após a morte, que existem espíritos, e eles nos explicam, né, que as nossas ações realmente têm consequências para o que vai acontecer com a gente depois da morte. Por exemplo, um comportamento bom, uma ação boa, ela vai reverberar, vai ter um efeito após a nossa morte, vai nos, digamos assim, guiar ou nos sintonizar para o lugar para onde nós iremos. Então, tem uma consequência moral. É uma ciência que, através dessa ciência, se criou uma filosofia, se descobriu uma filosofia
que tem consequências morais para as pessoas, entendeu? E esse é o lado religioso, que é justamente o lado das consequências morais. A gente coloca a religião, mas pode ser isso, porque o próprio Kardec fala, o espiritismo não é uma religião, é uma doutrina. Obviamente, hoje em dia, a gente pode praticamente colocar o espiritismo como uma religião. O Kardec também coloca isso em obras posteriormente, né? Como nas revistas espíritas, ou o que é o espiritismo. Mas, vamos lá. Então, entender esse tríplice aspecto do espiritismo. Ciência, filosofia, com consequências morais, ou o moral. As três juntas que formam o espiritismo. Certo? Essa daqui eu já falei nas nossas aulas anteriores. E aqui a parte básica da codificação, né, que é justamente os princípios do espiritismo. Então, através dos questionamentos que Kardec fez, é justamente a existência de Deus. Então, sim, existe apenas um Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que ele é eterno, imutável, imaterial, onipotente, onisciente, onipresente e justa e boa, certo? Deus é um único ser, ele é algo único, não é, por exemplo, o panteísmo, que se acreditavam sim, em vários deuses, não. É a existência apenas de um único Deus. A crença também na imortalidade da alma. Então, o Espiritismo não só acredita em um único Deus, mas também acredita na imortalidade da alma. Então, que, na verdade, assim como muitas crenças religiosas, né, o Espiritismo eu coloco crer, mas eu vou colocar o termo mais certo. Ele sabe que a partir do ponto em que esse princípio da metade da aula, que o espírito é o princípio inteligente do universo, criado para evoluir e que não desaparece com a morte do corpo físico. Então, nós não somos pessoas vivendo experiências espirituais. Nós somos espíritos imortais vivendo experiências materiais para que a gente possa evoluir. Então, o nosso corpo material é como se fosse uma roupa que esse espírito se reveste para que ele possa aprender, se desenvolver. É como se aqui nosso planeta, né, fosse uma escola para que a gente possa melhorar, e depois esse espírito, quando o corpo morre, né, ele sai. Nós somos o espírito, ele não é. Nós somos o espírito, nós não somos esse corpo. Então, esse corpo, como se fosse uma roupa, a gente se veste dele, vive o que a gente tem que viver aqui para se melhorar. Depois a gente sai desse corpo após a morte, volta para o plano espiritual e depois esse processo que reencarna novamente em um novo corpo para ir se evoluindo. É óbvio, é um processo que leva-se tempo, porque para uma mudança efetiva na moral de uma pessoa, levam-se muitos anos, não é de uma hora para outra. Então, basicamente é isso. O espiritismo acredita na imortalidade da alma, que o espírito continua, né, que nós somos espíritos e que nós continuamos a existir após a morte. Reencarnação, ou pluralidade das existências, né? Então, que o espírito renasce múltiplas vezes para evoluir moral e intelectualmente, aprendendo com seus erros e acertos de vidas passadas. Então, os espíritos, eles se reencarnam, como coloca aqui, de corpos em corpos, para que possam se melhorando. O corpo morre, mas o espírito continua e vai seguindo. Você não é esse corpo, você é um espírito. É como a analogia que eu fiz na aula anterior sobre o carro. Você é o piloto do carro, certo? Você não é o carro. Se o carro quebra, estoura o motor, o carro é destruído, você sai do carro e simplesmente entra em outro carro. Você é o piloto do carro, você não é o carro. O carro ele vai te levar para um certo lugar. Vai chegar um ponto que o carro não vai mais funcionar, vai quebrar. Então você simplesmente abandona aquele carro, compra um carro novo e se mantém. É exatamente isso. Chega um ponto que você não consegue mais ficar consertando o carro, simplesmente o carro quebra de vez, e aí você precisa de um carro novo. E é isso. A analogia de que o carro é como se fosse o nosso corpo e o espírito é como se fosse justamente o piloto do carro, né? A pessoa que está ali dirigindo. Simplesmente o carro quebra, que seria o corpo físico morre, e o espírito, que seria a pessoa, né, o piloto, troca de carro para um novo carro, um novo corpo, né? Certo? É só uma analogia que eu fiz aqui. Então, também outro princípio é a comunicabilidade com os espíritos. Então, a comunicação entre encarnados e os espíritos desencarnados é possível, permitindo a troca de conhecimentos e orientações, né? Então, sim, é possível uma pessoa que morreu se comunicar com uma pessoa que está viva. É possível ter essa troca, essa comunicação entre seres. Pluralidade dos mundos habitados. Então, o universo possui diversos mundos habitados por espíritos em diferentes estágios evolutivos, né? Então, sim, o espiritismo acredita que, diante
todo esse universo, nessa vastidão que existe, existem planetas habitáveis, né? A gente pode até colocar aqui, digamos assim, são os exoplanetas que estão fora do nosso sistema planetário, né? Fora do nosso sistema solar e que têm condições ou que estão na zona habitável da sua estrela, né? Ou também não só esse tipo de forma de vida que a gente conhece, né? Forma de vida orgânica, baseada em carbono, também pode ter outras como baseada em silício, que a gente ainda não sabe, mas assim, não só as formas de vida material, tá? Esse corpo material, mas também espíritos, espiritual. Então você fala, mas tem mundos que são desérticos, né? Não tem nada, vamos colocar aqui Marte. Pode ter existido vida no passado, a gente não sabe se tem vida hoje em dia microbiana. O Perseverance está justamente lá para fazer essas investigações, se existiu uma vida no passado, né? Mas eu não vou me aprofundar muito nisso, a gente vai pegar uma aula só para falar sobre essa parte de vida em outros mundos. Mas, em geral, existem mundos, vou colocar aqui, um mundo totalmente vazio, fisicamente. Vou colocar Mercúrio, Vênus, que praticamente é um mundo impossível de se viver, porque a temperatura da superfície é gigantesca, é mais de 400 graus Celsius, e além de ter nuvens de ácido sulfúrico e uma pressão simplesmente que esmagaria qualquer coisa que entrasse na atmosfera do planeta. Então, assim, para planetas assim, ou se não planetas estéreis como Mercúrio, que está muito próximo do Sol e que é extremo, né? Então um lado é extremamente quente, outro é extremamente frio, que não seria possível conceder vida igual à nossa, deixar bem claro isso, igual à nossa vida material, mas um espírito é possível de se viver lá. São as colônias espirituais, digamos assim, né? De seres que habitam aqueles mundos, mas que possuem um corpo tão etéreo, são seres que possuem um corpo tão etéreo que nossas máquinas não conseguem detectar, e que eles não sofrem problemas de variação climática, né? Igual o nosso corpo físico sofre. Por exemplo, em espírito, você pode ir em qualquer mundo que você não vai sofrer consequências. Porque em outros mundos, como o espírito não tem esse organismo que nos limita, né, aos sentidos e tem as suas restrições, o espírito não tem essas limitações. Tem as limitações do corpo espiritual, do perispírito, mas aí é outro contexto que eu vou me aprofundar mais para frente. Mas assim, em comparação com o nosso corpo, ele consegue ficar em qualquer mundo sem nenhum problema. Então, é esse tipo também de visão da pluralidade dos mundos habitados, de espíritos que habitam outros mundos em estado de espírito mesmo, estão lá como espíritos vagando, então eles não sofrem efeitos de um ambiente extremo, porque eles não têm corpo para sentir, então eles podem ficar investigando ou vagando, ou ter colônias, né, de seres que habitam aqueles mundos. E óbvio também tem os mundos que são habitados igual aos nossos, assim, fisicamente, por seres físicos, os espíritos que se encarnam naqueles mundos, com também seres inteligentes, ou seres ainda não tão evoluídos como os animais, para poderem, né, evoluir, e aí saem de uma encarnação e vão para outros. Mas eu vou me aprofundar nisso outra hora. Mas é só para entender que o espiritismo acredita na pluralidade dos mundos habitados, né? Acredita não, é o princípio do espiritismo, um dos princípios. Livre-arbítrio, então, a capacidade de fazer escolhas é um direito concedido por Deus e cada um é responsável pelas suas consequências e ações. Então, o espiritismo acredita na famosa lei de causa e efeito, né, que não está escrito aqui, mas é justamente isso, a lei de causa e efeito, que seria praticamente o karma, né? Então, tudo que a gente planta, tudo que a gente faz, a gente vai colher. Então, tudo que acontece na nossa vida é uma consequência daquilo que a gente faz e que a gente está fazendo. E o que também a gente vai colher no plano espiritual. Então, por exemplo, você planta uma semente de laranja, você vai ter que esperar até nascer. Você não vai conseguir colher uma árvore de maçã. Não, você vai colher uma árvore de laranja. A mesma coisa acontece com o plano espiritual. Se a gente faz uma coisa ruim, a gente vai colher aquela coisa ruim também no plano espiritual. Ou aqui também na própria vida. Se a gente faz uma coisa boa, a gente colhe tanto aqui como também lá. As coisas boas que a gente faz. Então, nossos atos têm consequências, nossas ações têm reações. Toda ação tem um efeito. Né? Caridade, que é o princípio fundamental, pois todos os seres humanos são irmãos e devem se ajudar mutuamente para atingir a perfeição. Então, o Espiritismo acredita que a caridade, né, até o dilema do Espiritismo é fora da caridade não é salvação. É diferente de, por exemplo, fora da igreja não é salvação, né, que infelizmente no catolicismo se usava e se usa muito isso,
Porque não é você estar num templo religioso ou numa religião que você vai ser salvo. Não. É através da caridade. A caridade pode ser feita por qualquer um, em qualquer religião, em qualquer lugar, acreditando ou não, tendo fé ou não, ateu ou religioso, espírita, não importa. Todas as religiões, todos podem fazer a caridade. E, consequência, todos podem alcançar, digamos assim, a salvação, entre aspas, né? Ir para um plano melhor, evoluir. Todos podem alcançar a caridade. Atingir, né, essa perfeição, essa salvação. E a fé racional, que é justamente a fé, o espiritismo é o princípio básico, que é a fé racional deve ser exercida como base no estudo constante, no raciocínio, na razão, e não em dogmas ou profecias. Né? Tanto é que o espiritismo não tem dogmas. É uma das coisas muito legais que é justamente isso. O espiritismo não tem dogmas. Então, você não tem que se vestir de tal roupa, ou fazer tal ritual, ou fazer de tal forma, ou, sei lá, tem que fazer um ritual específico para fazer tal. Não, não tem isso. O espiritismo não tem isso. O espiritismo não tem dogmas. Não tem que se vestir com roupa branca ou com roupa tal. Não, não tem isso. Esquece. Isso não existe no espiritismo. Aqui é uma fé racional. Racional totalmente. Talvez o único dogma que a gente pode colocar no espiritismo é justamente a caridade, que é fora da caridade não há salvação. Que eu não diria que é um dogma, mas mais uma consequência de um conhecimento. Então, quando você aprende e entende que os seus atos, que a caridade, ela pode realmente ajudar e ela tem consequências quando você desencarna para melhor, então você consequentemente faz a caridade. Então, não é um dogma, mas sim uma consequência de um conhecimento que você adquire. Um conhecimento novo. Né? E é basicamente isso. Aí Kardec coloca aqui, né? Kardec coloca esse termo, né? Não é fora da igreja na salvação, mas sim é fora da caridade, não há salvação. Porque todos podem fazer em todas as religiões, independente de qual seja. Aqui tem, eu coloquei umas referências bibliográficas, né? Para conhecer um pouco mais a história do Kardec. Muito bom esses 3 livros, esses 2 livros e o filme do Kardec. Estava disponível no Netflix, acho que agora está no Disney Plus. Então, quem quiser assistir, muito bom. A biografia do Henri Salce, do Kardec, que é bem interessante também, e a que eu mais aconselho, que é muito boa mesmo, essa do Marcel Souto-Maior, que é Kardec, a biografia. Muito boa mesmo. Aqui é um pouco das obras básicas da codificação, então, a ordem certa para se ler começa pelo Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e depois a Gênese. Eu vou me aprofundar disso na nossa próxima aula. E é basicamente isso, então, gente. Agradeço a todos que nos assistiram, nos acompanharam. E, bom, vamos, né, sempre fazendo aqui. Espero que vocês estejam gostando desse nosso estudo aqui que eu estou fazendo da doutrina espírita. São mais as bases, mais o conhecimento inicial, para que a gente possa ir aprendendo, né? Para entender um pouco melhor sobre a doutrina em si. E bom, então muito obrigado a todos, espero que tenham gostado. Então, semana que vem nós continuamos, ou daqui a 15 dias, com o nosso próximo estudo da doutrina, ok? Obrigado a todos e seguimos com a nossa introdução ao Espiritismo. Se inscreva no canal, dê um like, que isso ajuda demais para a gente continuar fazendo trabalhos assim. Muito obrigado e tudo de bom sempre.